Boa noite, senhoras e senhores. Avançamos hoje para mais um episódio do nosso projeto A História da Luz. Agradeço a cada um de vocês que sempre nos prestigia, sempre nos acompanha. Aos que chegam aqui, que são novos, eu os saúdo, agradeço por estarem buscando esse conteúdo produzido por nós, feito da forma, buscando a maior autenticidade possível e também, francamente dizendo, pés no chão ao tratar do assunto do esoterismo. Tratando do esoterismo ocidental, nós temos uma certa forma de apresentar esse conteúdo com linhagens, com vertentes específicas de uma caminhada iniciática do Ocidente. Algo que, para os que conhecem o tema da religião, o tema da iniciação, o tema das escolas de mistério, torna-se fácil de imaginar sobre o que nós falamos. Mas aquele que chega novo aqui, talvez os conteúdos apresentados assim já neste momento de aprofundamento ao qual nós vivenciamos no momento, peçam um pré-requisito. Então eu sempre recomendo a você que chega aqui agora, que está conhecendo o nosso projeto há pouco tempo, busque os episódios iniciais no Instagram, no ícone dos rios, pode pegar os rios, os arquivos das transmissões mais antigos, todos eles são numerados. No YouTube, vocês que acompanham pelo YouTube já percebem que ali eu consigo distribuir esses conteúdos em playlists específicas. Aos poucos nós vamos buscando melhorias, buscando também deixar esse conteúdo de forma mais organizada. Aos que conhecem já o nosso projeto sabem que ele foi apresentado já lá no saudoso programa Conexão Mística, que lamentavelmente não existe mais. Mas os arquivos do programa Conexão Mística continuam lá no YouTube. Aos interessados podem procurar, talvez vão ver alguns spoilers também de coisas que não foram apresentadas, algumas coisas que são apresentadas com uma nova roupagem, mas enfim, não é esse o momento, não é falar daquilo que é do passado, pois para nós desistir não foi uma opção. Avançando então no conteúdo atual, conteúdo presente, as iniciações do Ocidente, nós passamos por 3 vertentes específicas da tradição esotérica ocidental. Começando por aquela que descende do cristianismo primitivo, pois a nossa linhagem é do cristianismo, digamos uma linhagem crística, avançando nessa temática do cristianismo primitivo, nós chegamos a talvez o ápice do esoterismo dentro da igreja, que foi com a Ordem do Templo, os pobres cavaleiros de Cristo, de São João de Jerusalém, né? A nossa Jerusalém querida. Depois de falar destes cavaleiros templários, nós falamos de vertentes que se refinaram a partir daquilo que surgiu com a Ordem do Templo, já que a igreja não teria mais um esoterismo aberto, não que a Ordem do Templo fosse aberta, porque ela teve uma duração ínfima, cerca de 200 anos. Foi pouco tempo para todo o alvoroço que ela criou no Ocidente, mas partindo dela nós fomos para as linhagens franco-maçônicas e rosacrucianas. Temos aqui as 3 vertentes do esoterismo dentro da nossa visão e, obviamente, daquilo que pesquisamos. Alguns podem dizer, e a teosofia, e a Golden Dawn, e isso e aquilo. Na nossa interpretação, são algumas vertentes que não descendem deste esoterismo tradicional. Tá? Por favor, não sintam-se ofendidos, né? Mas dentro do nosso projeto nós explicamos o porquê. Nós mantemos sempre um diálogo dentro das vertentes rosacrucianas, visto que
a linguagem que nós apresentamos para todos aqui normalmente é muito mais relativa à doutrina do Tratado da Reintegração dos Seres. Posso chamar de doutrina, porque para os martinismos ele acaba sendo uma literatura básica, um mito primordial, aquilo que para o rosacrucianismo descende de Christian Rosenkreuz, na maçonaria de Irã e de Adoniran, em algumas outras vertentes, no rosacrucianismo algumas também com a visão de Akhenaton como um mito principal. Para nós, no martinismo, o nosso mito é o da reintegração do grande corpo de Adão, ou seja, daquela caminhada apoteótica de todas essas almas que habitam o plano terreno e os planos inferiores. A partir do momento da reparação, da restauração dos seus seres, atingimos uma reintegração. Então, a nossa linguagem é essa. Nós não vemos uma doutrina ou uma teoria da reintegração dentro da teosofia ou da Golden Dawn, tá? Ou de outras vertentes, tá? Nada contra, mas não faz parte do nosso objeto de pesquisa. Eu acho importante deixar isso claro, porque pode criar algumas aberturas. Dentro da nossa linha do tempo, é óbvio que falamos um pouco da teosofia ali no encontro dos nossos patriarcas Gerhard Encausse e Augustin Chabozeau, ambos faziam parte da teosofia, participavam dela. O rosacrucianismo também falamos há poucos episódios atrás em relação a Golden Dawn, tendo essa vertente um tanto maçônica egípcia rosacruciana. Tá? No episódio de hoje, que já vamos iniciar após a nossa prece de abertura, vamos então para o encerramento de uma visão que podemos dizer que é a síntese das três vertentes apresentadas por nós. Aquilo que une em si um templarismo, ou até sendo franco, um neotemplarismo, visto que a Ordem do Templo ela encerrou-se, tivemos depois atividades da Ordem de Malta, a Ordem de Cristo, São Lázaro, enfim, são linhagens muito específicas. Mas ao falar desta união das três vertentes, nós chegamos a algo que é muito sutil e também sublime dentro da iniciação tradicional, que é aquele movimento que foi iniciado lá no século XVIII com o surgimento dos sacerdotes eleitos, ou seja, dos Elos Cohen. Então, avançando para a abertura do nosso episódio de hoje, eu peço ao grande Deus, que é o grande arquiteto do universo, aos grandes mestres da fraternidade branca, a Yeshua, que é o Cristo iniciado perfeito, as luzes de Ruach HaKadosh, o sopro do Santo, o Espírito Santo, que nos tragam aqui todas as luzes crísticas de Hod, de Elohim Tsavaot, dos Beni Elohim, do arcanjo Micael e do nosso docílimo sempre presente Anauel, que nos auxiliem a manter a franqueza, a beleza, a bondade e a justiça nessa senda que medeia entre Jaquim e Boaz, que a nossa língua seja o mais franca e justa possível no nosso episódio de hoje. Que assim seja. Meus caros senhores e senhoras, então avançamos hoje para o último episódio deste movimento que estuda as iniciações do Ocidente. No próximo episódio nós já iniciaremos um novo estudo, tá bom? E ao final do nosso episódio passado, expomos que a tradição dos sacerdotes eleitos foi perpetuada, de certa forma, digamos que até editada, ao chegar aos tempos modernos. Relembrando um pouco daquilo que foi dito no episódio passado, para nos trazer, pegando esse link para nos trazer ao momento. Anteriormente, vemos que Pasquali, anteriormente vimos, na verdade, no episódio anterior, vimos que Pasquali, Villers-Boas e Saint-Martin podem ser considerados como os mais importantes personagens
da iniciação aos verdadeiros mistérios contidos nas tradições rosacrucianas, maçônicas e templárias, e são, por assim dizer, um prato cheio aos verdadeiros buscadores que desejam trilhar as vertentes presentes na caminhada do ocultismo verdadeiro e coerente. Aquilo que existiu de forma relativa aos sacerdotes eleitos existe ainda hoje, devido ao trabalho dedicado de iniciados, historiadores sérios. Mas, como eu citei, no caso de Robert Ambelin, Robert Amadou, o nosso querido ainda, presente aqui conosco, Remy Boyer, Jean-Marc Vivenza, mas, de certa forma, esses dados que eles nos trazem é um tanto desencontrado no que diz respeito à ritualística dos sacerdotes eleitos, e principalmente, percebam, principalmente a ritualística relativa aos trabalhos dos Réaux-Croix. O que foi adequado ao rito escocês retificado, muitas vezes chamado por nós de Hare, ou alguns chamam de Hare, por Villermoz, e que é muito presente em sua doutrina, faz parte do contido na doutrina da reintegração dos seres, mas não se aplica em práticas espirituais o que era relativo aos Elos Cohen. Apenas em uma dessas linhagens, percebam, apenas em uma dessas linhagens, nós encontraremos práticas e conhecimentos mais próximos ao que era tido pela escola, pela ordem dos sacerdotes eleitos. Percebam, dos sacerdotes eleitos, e não relativo à sua ordem interna dos Réaux-Croix. Falar de sacerdotes eleitos não é falar daquilo que era estudado especificamente por aqueles Elos Cohen, os sacerdotes eleitos, que chegavam à sua ordem interna, ao seu último grau, que é o grau de Réaux-Croix, aquele que era dado a operações ritualísticas, cerimoniais, coletivas. Os sacerdotes eleitos eles tinham especificamente uma prática diária de abertura e fechamento do seu dia, uma prática de salmos diários, depois algumas operações das luas novas, algumas operações equinociais e solsticiais também. Mas relativo aos Réaux-Croix, eram práticas muito específicas de ritualística cerimonial, de magia prática, ou seja, de teurgia. Mas aquilo que encontramos hoje no martinismo e que o torna tão especial e desejável não é atribuído a Louis-Claude Saint-Martin. Percebam, Louis-Claude Saint-Martin nos traz uma prática muito mais espiritualística, mística. E o martinismo que nós conhecemos hoje, de ambas as vertentes, digamos francesa e russa, elas têm um fundamento muito mais ocultista e esotérico, simbólico, em ambos os casos. Mas percebam, isso não desabona o estudo da obra de Louis-Claude Saint-Martin, que é muito importante ao trabalho do martinista, senão primordial. Estudo de Louis-Claude Saint-Martin, de Jacobin, Swedenborg, Eckhart Rosen. Esses autores, eles têm uma linguagem muito próxima à dos martinistas. Sobre esse assunto tão específico, será aquilo que trataremos em um próximo momento. E aqui nós terminamos esse excerto que vem do episódio anterior. Então, depois de relembrarmos esses pontos específicos, essas citações vindas do episódio anterior, falaremos hoje sobre o martinismo na prática da ordem martinista. Antecipando a notícia, meus caros senhores e senhoras, saibam que Louis-Claude Saint-Martin não criou a ordem martinista. Ao menos não da forma como conhecemos ela atualmente. A iniciação que ele legou ao mundo foi uma simples e discreta forma de compreender que o acesso ao divino
pode ser feita de forma muito mais descompromissada e leve, com menos aparatos e riscos aos operadores que desejam acessar aos canais disponíveis por essas práticas. Isso não significa, meus caros, que ele não tenha transmitido iniciações, que ele não tenha deixado um legado iniciático. A iniciação que ele perpetua, que nós falaremos a seguir, ela não é a iniciação da Ordem Martinista. Ordem Martinista é um movimento criado por alguns iniciados específicos, que falaremos agora em seguida, mas Saint-Martin não criou a Ordem Martinista. Assim como Cristo não criou o cristianismo, Buda não criou o budismo. Não colocando Saint-Martin nesse patamar, merece todo o nosso respeito, mas ele não é um avatar, ele não é um messias, não é uma figura messiânica, mas uso isso como um exemplo. Diferente daquilo que se apresentava em referência aos processos sagrados, estritamente e necessariamente observantes das cerimônias operativas, ao que envolvem a magia cerimonial, estes processos da cabala prática, que chamamos de teurgia, ofereciam alguns riscos aos que ela operavam. Descompromissado, eu comentei antes, no quesito cerimonial operativo que acabamos de ver. Saint-Martin buscava algo que não tinha toda essa formalidade, esse ambiente de risco que poderia colocar alguns despreparados em contato com energias às quais eles não saberiam lidar. Sabe-se de casos de pessoas que desenvolveram até certos níveis de esquizofrenia depois destes trabalhos cerimoniais. Assim como me disse uma vez um irmão do Rio de Janeiro, Ricardo Shoa, um abraço se um dia vier assistir, nessa senda nós entramos como mago e saímos como louco. É o próprio arquétipo do tarô tradicional aqui. Voltando também a lembrar, essa abordagem cerimonial, operativa, ela, instigada por Martini di Pasquali, ela não era tomada assim como algo errado, como alguns autores modernos gostam de dizer que Saint-Martin repudiava isso. Não, ele só achava que poderia ter um caminho muito mais fácil e prático de se entrar em contato com o divino do que por meio de cerimônias que poderiam colocar essas pessoas em risco. Tá? Só para deixar isso bem claro e redondinho aqui nesse ponto. Não se pode dizer que Saint-Martin via isso, a teurgia e todas as suas práticas envolvidas, com maus olhos, como recorrentemente alguns costumam afirmar. Ele somente acreditava que a teurgia cardíaca seria mais segura e que por meio dela teria-se um acesso mais simples e facilitado ao homem de vontade, esse servo incansável, ao seio do divino por meio da prática de uma prece convicta. O acesso que Saint-Martin preconizou ficou conhecido por via cardíaca, e sua característica marcante é que esse processo devocional, ao qual busca retirar o homem da situação de habitante da floresta dos erros, chamado em sua obra de Homem da Torrente, despertaria nele o desejo e a vontade de tornar-se um novo homem, a imitação do homem espírito, Yeshua, Jesus o Cristo. Uma tarefa hoje pouco comum de ser encarada pelo vulgo, pois a floresta dos erros foi tornada muito atrativa e cheia de situações que a tornam como um jardim das delícias, mas um jardim que tem como seu proprietário o próprio capiroto. Hoje, qualquer apreço pelo sagrado
é taxado de totalitarismo, de extrema-direita opressora, não é? O rito que podemos dizer que está mais próximo daquilo que foi vivenciado por Louis-Claude Saint-Martin, com seus círculos dos íntimos, é o que chamamos hoje de Saint-Martinismo, incomum de ser encontrado, mas que, por exemplo, é praticado com forte referência na prática da nossa querida Real Escola de Cabala Cristã, como seu rito de base. E, para o nosso caro jacaré, um abraço. Ok, mas e a ordem martinista? Teoricamente, a ordem martinista descende das iniciações livres que foram passadas por Louis-Claude Saint-Martin e que foram perpetuadas por seus íntimos, também de forma livre ao longo dos anos. E que, sinceramente, eu acredito que até hoje ela continua por aí entre nós, silenciosa e incógnita. A sua livre iniciação chegou, então, até dois indivíduos muito peculiares para a história da iniciação europeia, ambos já vindos de outros ramos esotéricos que eram muito comuns daquela época, e no caso particular a esse período, a Belle Époque do esoterismo francês. Cabe salientar que falamos de toda uma fenomenologia comum à Europa da segunda metade do século XIX aqui. Estes dois se reconheceram, algo que é comum e certo de acontecer entre os iniciados, e decidem, após algum tempo de amizade, por resgatar o esoterismo de seu tempo com esta tão específica herança em comum. Ouso aqui dizer que foi graças a este legado que era então comum a ambos iniciados, que foi dado o ponto de partida ao resgate do esoterismo que estava perdido naquele tempo, devido ao amplo interesse das pessoas que desejavam mais uma busca por fenômenos do que pelo caminho que conduziria à continuidade séria das tradições esotéricas sérias do Ocidente. Gerhard Dancos e Augustin Chabozot são estes dois os membros principais que estiveram envolvidos na fundação de diversos movimentos ocultistas da época, como o Grupo Independente de Estudos Esotéricos, da Escola Superior de Estudos Herméticos, também das revistas como Le Voix d'Isis, La Initiation, e em diversos outros grupos e publicações ainda surgidos nos tempos em que estavam estes ligados à Sociedade Teosófica, entidade encabeçada pela grande iniciada do passado Helena Petrovna Blavatsky. Esta sociedade em particular os desagradou pelo excesso de orientalismo mesclado com as tradições ocidentais, e logo estes perceberam que a opção mais correta em ser seguida seria aquela da linha que os unira, compatível ao que buscavam, a opção de ressurgir com o caminho que conduziria ao verdadeiro ocultismo ocidental, em uma época em que, vejam bem, a maçonaria estava muito mais envolvida, ocupada em situações políticas do que verdadeiramente iniciáticas. O rosacrucianismo visível estava envolvido com muita profundidade por estes mesmos meios maçônicos da época, ligados, por exemplo, como a Golden Dawn, Societas Rosacruciana em Anglia, Ordo Templo Orientis e por aí vai. Um dos indivíduos decisivos, se não o de maior importância para esta empreitada, é uma figura de grandeza incógnita no meio iniciático da época, mas que hoje bem merece o conhecido título que ele possui no meio ocultista. Explicar sobre esta dita grandeza incógnita talvez não o defina nem parcialmente, mas
Quem é que conseguiria definir com clareza o príncipe dos ocultistas? Se o recurso das palavras for utilizado, acabarão sendo aquelas que estão em seus livros, nas suas obras-primas. Hoje podemos dizer com muita certeza que Stanislas de Guaita, ou o Marquês Marie Victor Stanislas de Guaita, foi oficialmente o maior expoente de sua época na revigoração do martinismo. Versado em Eliphas Levi, um grande fã de Charles Baudelaire, seus poemas, os poemas de Guaita são numa linha especificamente do simbolismo parnasiano vindo de Baudelaire. Talvez seu maior estudioso entre todos seus companheiros de empreitada. Era amigo de Saint-Yves d'Ovidre e de outras figuras muito conhecidas da época. Guaita conseguiu, com seu olhar crítico, sintetizar o conhecimento das ciências sagradas como ninguém outrora teria ousado ou conseguido antes dele. E até hoje é referência certa para os pesquisadores que buscam autores sérios. Ele conseguiu ao seu redor unir um certo número de iniciados, aos quais todos eles tornaram-se grandes expoentes do esoterismo dessa belle époque francesa. Não se tem notícias de que Guaita teve relacionamentos além daqueles de amizade com seus próximos e de amor para com suas bibliotecas. Lamentavelmente, Guaita nos deixou muito cedo, com apenas 36 anos de idade, sem conseguir concluir a sua obra como desejava, até onde sabemos. Das 5 obras que ambicionava escrever nos seus ensaios das ciências malditas, completou apenas 3 delas, sendo que a 4ª foi terminada por seu secretário particular, o grandioso Oswald Wirth, e publicada por seu amigo próximo Marie Lepage. Já o 5º volume, A Apoteose de Adam Kadmon, essa talvez seus manuscritos deviam estar na imensa quantidade de material que foi queimado pela sua família, que atribuía ao seu apreço pelas ciências ocultas o motivo de sua doença, esquecendo que faleceu da mesma doença que afligia seu pai. Por que falar assim de Guaita se foram Encausse e Chabouzot que fundaram a ordem martinista? Alguns podem se perguntar. Guaita recebeu uma importante missão secreta, segundo nos contam alguns autores. Era uma grande missão, determinada pelos invisíveis, os lendários Rosacruzes de Toulouse. Missão de reavivar a Rosa Cruz na Europa, restabelecendo o trabalho de Louis-Claude Saint-Martin naquilo que viria a ser chamado modernamente de Ordem Martinista, ou de Martinismo moderno. Guaita, que tinha grande amizade com Papus, o pseudônimo de Gerhard Encausse, atribuiu a este iniciado a missão de fazer frente junto aos trabalhos relativos aos dos graus e da administração da ordem martinista. Papus toma para si essa frente. E Guaita toma para si mesmo a missão de fundar uma ordem única, cujo nome representa no imaginário dos iniciados até hoje algo próximo ao lendário. Essa missão era a de formar a Ordem Cabalística da Rosa Cruz, a Ilustre Ordre Cabalistique de la Rose Croix, ou simplesmente OKRC. Vejam bem, em determinados escritos de Guaita, ele a intitula de Ordre Rose Croix Cabalistique, o que seria algo como ORCK. Tá? Nós temos aqui alguns autores específicos do meio iniciático falam sobre essa diferença. Talvez a posteriori teve essa adequação
no seu linguajar, visto que fica muito mais sonoro cabalistique de la Rose-Croix do que Rose-Croix cabalistique. Mas enfim, não é este o momento de falar sobre isso. Aqui se formariam então os trabalhos mais aprofundados do sistema idealizado pelo Marquês, por Stanislas de Guaita. Ordem de vertente acadêmica, que buscava formar conceitos do ocultismo nos moldes acadêmicos e submetê-los ao crivo de uma banca, do grupo da ordem, para formar e produzir conhecimento de profundidade comparada à científica e, por meio dos seus rituais, obter as práticas cerimoniais mais refinadas possíveis dentro do esoterismo. Para nela adentrar, havia necessidade de ter atingido o fim dos trabalhos do terceiro grau da Ordem dos Martinistas, o grau de superior incógnito. Grau este que era precedido por 2 graus probacionais, o de associado martinista e o de iniciado martinista. Nestes graus, o martinista teria que passar por um programa completo de estudos que envolviam as ciências sagradas, com o propósito de lhe preparar para a OKRC. Os profanos desejosos para chegarem até os estudos martinistas eram captados, por sua vez, pelos grupos externos, principalmente o GID, ou seja, Grupo Independente de Estudos Esotéricos, e pelo conteúdo das próprias publicações que eram mantidas pelo grupo, Le Voix d'Isis, La Initiation. Um movimento perfeito que em pouco tempo tinha seus ramos chegos até a nossa terra Brasilis, vindos para cá com alguns iniciados do passado, mas com um representante oficial chamado Sedaior. A OKRC teve uma existência efêmera conduzida por Guaita, pois de sua fundação em 1888 até sua transição em 1897, o Marquês conseguiu escrever seus rituais e conduzir algumas atividades. Mesmo assim, segundo consta na história, a ordem permaneceu ativa após a transição do mestre, Sarnebo, esse é o nome iniciático de Guaita, ainda formando seus licenciados, bacharéis e doutores em Cabala. A ordem martinista conseguiu formar uma grande quantidade de iniciados nas mais diversas vertentes das ciências sagradas e nos mais diversos lugares do mundo. Papos passa pela transição em plena Primeira Guerra, e aquilo que parecia ser uma bela família unida, coesa, apresenta suas primeiras cismas e, claro, suas famosas dissidências. Vejam só! É óbvio, né? Aonde tem seres humanos vai acontecer esse tipo de situações. Mas não vamos nos ater aqui a estas questões. O intuito era apenas de apresentarmos a vocês a linhagem francesa resultante da iniciação originada em Louis-Claude de Saint-Martin, a linhagem que seria a mais tradicionalmente conhecida e fácil de ser encontrada na atualidade. Agora, lembram da iniciação que foi para os russos? Falaremos dela. Louis-Claude de Saint-Martin iniciou diversos membros da nobreza europeia em seu círculo dos íntimos. Durante suas inúmeras viagens. E neste particular ao assunto, e mais exatamente em sua passagem pela Suíça, na sua ida até a Itália em 1787, Saint-Martin recebe o príncipe russo Alexis Borisovich Golitsyn, que em seu retorno para sua terra natal em 1788, transmite essa livre iniciação para seu círculo próximo, no qual estava a importante figura de Nicholas Ivanovich Novikov, o principal perpetuador do rito dos martinistas naquele território. O rito teria sido utilizado como uma escola preparatória para a entrada de membros na maçonaria templária russa, e após isso, certamente teriam acesso à restrita Rosa Cruz russa.
do movimento da Rosa Cruz de Ouro, até onde eu tenho informações, aquele movimento que descende diretamente dos alemães. Tá? Aqui, vejam bem, qualquer semelhança com o regime dos Coen merece ser bem observada e cuidadosamente, pois com as adequadas proporções, uma continuidade da tradição de Pasquali não poderia ter sido ali continuada por intermédio de Saint-Martin com estes irmãos da Rússia? O rito acaba sendo conhecido por Rito de Novikov, que deixa então seus traços por todo o território russo com o surgimento de inúmeras lojas livres e então autônomas, e também particularmente encontramos seus vestígios, historiadores nos apontam, vestígios do rito de Novikov dentro de um rito chamado de Rito de Melíssinos, rito que foi muito difundido em toda a Rússia, leste europeu, mas principalmente a Rússia. Alguns falam de semelhanças com o rito escocês antigo e aceito nesta vertente aqui. Pensar que esta ocorrência gerou uma continuidade ininterrupta de um rito criado por Saint-Martin, de visíveis ligações com a ritualística maçônica, em um sistema que preparava o iniciado para a caminhada rumo ao adeptado, claramente aponta que Saint-Martin, primeiro, ou ele não renegou sua filiação maçônica verdadeiramente, como alguns historiadores gostam de lembrar, ou ele se realmente a renega, mas foi em busca de manter uma pureza de linhagem em sua nova iniciativa. Segundo, ele manteve em todo o seu sistema de iniciações a continuidade do conhecimento Coen que possuía, ou passou apenas aos membros da nobreza russa essas informações para manter o legado Coen vivo em novas terras. E terceiro, Saint-Martin busca com essa perpetuação do seu legado criar um novo sistema iniciático, que viria a ser perpetuado na França pela via cardíaca e na Rússia com um sistema semelhante ao de seu antigo mestre. Depois de certo ponto, e das situações políticas que envolveram a Europa com as grandes guerras, mais particularmente o leste europeu com guerras, revoluções e a criação de um regime totalitário de esquerda com viés socialista, muitos dos iniciados que não morreram devido às ações da política de repressão sistemática comuns a esses regimes, a ação de tomar qualquer expressão religiosa ou iniciática como grave contravenção às suas leis, alguns iniciados então optaram para partir em direção rumo a terrenos mais neutros, como a Europa Ocidental e até a América do Sul, como foi o caso do tcheco Francisco Valdomiro Lorenz vindo para o Brasil. Temos aqui um caso que, digamos, gerou ou resultou na função das linhagens, como a ida, aqui num caso muito específico, tá? Um caso muito específico, vou voltar aqui, que gerou, ou digamos que resultou na fusão das linhagens com a ida de um grande adepto russo, na verdade ucraniano, para a França, neste período entre as guerras. Sergei Markotum, ou no afrancesado, como consta nas suas obras, Serge Marcotum. Segundo relatos tradicionais, era possuidor dessa linhagem de Novikov e manteve a loja Santo André em Kiev, São Petersburgo, ativa por cerca de 3 décadas até a sua ida para a França, onde, com a permissão de Jean Bricot, grande mestre da Ordem Martinista de Lyon, fundou a loja Santo André número 2. Lá manteve sua loja ativa, de dupla linhagem, formando muitos grandes iniciados, sendo um dentre eles um personagem muito importante para a história do martinismo europeu, mas um incógnito, silencioso, o mestre Armand Toussaint. Seguir mais adiante nesse caminho implica em expor fatos que são de domínio apenas talvez das linhagens russas, e tratar sobre elas profanamente não mudará nada na ordem do dia. Mas cabe, antes de finalizarmos,
explicar para todos vocês sobre algumas ligações que fazem parte do peculiar meio martinista. Primeiramente, os martinistas são cavaleiros de Cristo, e estes possuem como missão principal manter a egrégora dos Rosa-Cruzes salvo das profanações mundanas. Segundo fato é que o martinismo e a maçonaria egípcia possuem íntimas relações desde os tempos de Papos, sendo esta mantenedora em seu Arcana Arcanorum dos recursos dos ensinamentos relativos aos dos sacerdotes eleitos. Dos sacerdotes eleitos, não estamos falando aqui dos Reocroá. Também mantém relações muito próximas com o rito escocês retificado devido à doutrina da reintegração dos seres e também com o rito de Swedenborg, com uma absurda semelhança da nomenclatura de seus graus com os dos coens. E lembrando que o rito sueco, o rito de Swedenborg, também é uma maçonaria cristã. Finalizando, voltando a lembrar daquela polêmica de que a polêmica do início do episódio passado, algo que rememoramos e que serviu muito e que vai servir agora para nós. Aquela polêmica de que a Igreja condena seus fiéis que empreendem pela busca das iniciações esotéricas. Ainda no tempo de Papos, ocorreu a assinatura de um tratado de mútuo reconhecimento entre a Ordem dos Martinistas e a Igreja Gnóstica, onde ficaria a cargo da Igreja Gnóstica suprir aos membros martinistas a parte devocional prática que fica necessariamente a cargo da religião cristã, e a cargo do martinista, com os membros da Igreja Gnóstica, suprir a estes membros a parte necessária de ensinamento iniciático esotérico das ciências sagradas, como suplemento ao conhecimento teológico da programática da Igreja Gnóstica. Quer história mais bonita que essa? Aqui encerramos muito bem o assunto das iniciações do Ocidente, sobre esta complexa saga da sua vertente principal, a dos Cavaleiros de Cristo, que unifica sob uma mesma égide essas três vertentes da tradição esotérica iniciática ocidental: o templarismo, a franco-maçonaria e o rosacrucianismo, como deve ser. Non nobis Domini, non nobis, sed nomine tuo, da glória.